Bom, pessoal, bom dia de novo. Bom, hoje a gente vai retomar, então, o estudo do texto do Django Control a partir da instância 19. Na semana passada, a gente leu um pouquinho os comentários a respeito dessas instâncias 19, 20, 21 e, e 21. Eu acho que 22, os comentários do Triângulo Rinpoche não alcançaram, mas, enfim, a ideia é a gente retomar um pouco aquilo que o Trango Rinpoche comentou como sendo os três elementos para a gente fazer a prática de criação. Mais especificamente, a prática de criação relacionada à visualização da divindade. Para quem está acompanhando o estudo do texto, a gente já viu algumas vezes, né, essa informação de que, enfim, o budismo tibetano, o budismo vajrayana, ele tem uma particularidade, uma singularidade relacionada aos meios hábeis, né? Então, quando a gente faz a prática do budismo tibetano, uma característica fundamental são as etapas de criação e conclusão. O Kalu Rinpoche, e aqui eu quero fazer referência a isso, para comentar as instâncias 19, 20, 21, para quem está fazendo o estudo e resgatando também os ensinamentos que o Kalu Rinpoche já deu sobre esse texto, isso está no vídeo 5, a partir do minuto 5 até mais ou menos o minuto 52. Então, vídeo 5, minutos 5 a 52, mais ou menos. O Kalu Rinpoche faz esse esclarecimento que a gente já fez várias vezes, que quando a gente está falando em etapa de criação, a gente não está especificamente se relacionando só à prática da visualização da divindade. Criação significa, de certa forma, a instância 23 até fala, usa essa expressão, né? Em geral, o estágio de criação é fabricação, entre aspas, artificial. Mas o caminho da fabricação leva ao estado natural autêntico, ou seja, a gente se refere a que, no tibetano, criação, todo tipo de método, de meio, de técnica deliberadamente fabricada na nossa mente com o propósito de, ao final, reconhecer a natureza da mente. Então, quando eu estou fazendo uma circunvulação no stupa, é uma maneira de eu fazer uma referência à mente desperta. O stupa é a representação da mente búdica. Então, toda vez que eu estou circunambulando o stupa, eu estou, de certa forma, transformando aquilo que seria uma simples caminhada convencional num gesto de devoção e respeito. Toda vez que eu faço uma dedicatória para uma prática que eu fiz, eu tiro proveito, entre aspas, de qualquer ação que eu tenha feito e que possa ser uma ação meritória, e faço uso dela como uma maneira pela qual eu beneficio a todos os seres e vou trabalhando, portanto, uma, uma diminuição da minha apreensão egocêntrica, preocupado só em mim e daí por diante. E isso tem a ver, portanto, com esse conceito de meios hábeis, né? Como eu aproveito toda a experiência do meu cotidiano, da minha vida, como uma forma de praticar o Dharma. É uma maneira subversiva de lidar com a realidade. Assim, eu saboto a realidade, né? A realidade que parece ser uma realidade às vezes grosseira, sem propósito, eu torno ela com propósito. Eu aproveito uma situação em que alguém ah, me provoca para praticar paciência. Eu
diante de uma situação de miséria humana, eu tomo aquela experiência, não só para entrar no que a gente chamaria de um distúrbio empático, de simplesmente me sensibilizar com aquela situação, mas sofrer junto com aquela pessoa. Não, eu tomo aquela situação como uma oportunidade para praticar justiça social, acolhimento, solidariedade, daí por diante. Ou seja, eu vou tirar proveito de todas as experiências da minha vida e vou deliberadamente usar um método por meio do qual eu vou quebrar a maneira fixada como me relaciono com a realidade. Essa é a ideia que está por trás do conceito de criação. Para nós aqui, o que a gente faz fundamentalmente nesse texto e a descrição que a gente tem nessas instâncias? Eu vou aproveitar a minha imaginação, esse potencial dinâmico, criativo da mente, e ao invés de ficar criando, enfim, né, causas para mais renascimento no samsara, então apego, desejo e daí por diante, eu vou usar esse potencial dinâmico da mente para fazer manifestar a forma pura, desperta da mente. Compaixão, sabedoria, na forma de Cherenzi, de Tara, de Sanguemela e daí por diante. Então, é isso que a gente não deve perder de vista quando a gente está estudando um texto como esse, que traz um detalhamento sobre essas etapas de criação e completude. Etapa de completude ou conclusão é o momento no qual eu largo essa ação deliberada da minha mente, né, criativa, eu largo esse exercício, esse método, e volto ao estado natural da mente. Veja assim, é uma maneira de ir, portanto, a fase de criação e completude que, que não devem ser entendidas como etapas separadas, com uma espécie de clivagem. Na verdade, são, como a gente já falou, assim, são formas para ir minando, rachando a maneira convencional, fixada de eu me relacionar com a realidade. E quebrando a noção, a fixação nas emoções perturbadoras, na, na experiência dualista da realidade, de um sujeito, objeto. Então eu vou criando eu vou aproveitando esse potencial de manifestação da mente para ir aos poucos e reconhecendo do que se trata efetivamente essa experiência de realidade que é marcada por sofrimento, que a gente chama de samsara, tá bom? Então eu dizia, né, o Kalu Rinpoche vai dizer, todas essas formas que a gente usa, esses meios que a gente usa para praticar, podem ser considerados como criação, etapa de criação, sob essa perspectiva de um método, entre aspas, artificial de ir mudando a minha forma de se relacionar com a realidade. As instâncias 19, 20 e 21, elas dão, portanto, assim, elas descrevem quais são esses 3 elementos fundamentais que eu devo tomar em conta quando eu estou fazendo essa prática convencional de criação relacionada à prática das divindades, a prática de Cherenzi, de Tara, de Sanguemela, enfim, Mahakala e daí por diante. O texto vai dizer: quer o praticante medite na versão elaborada, numa prática de visualização de divindade que seja muito elaborada, quer numa versão concisa do estágio da criação, há 3 pontos principais. A claridade da forma purifica o apego ao objeto aparente. A claridade da forma que eu estou visualizando purifica o apego ao objeto aparente que eu estou visualizando. Lembrar da pureza liberta o praticante do apego à corporeidade, como se fosse algo verdadeiramente existente, com uma existência em si, e daí por diante. E manter o orgulho da deidade subjuga o apego ao ego habitual. E aqui eu antecipo um pouco, e eu me comprometi a fazer isso nessa semana, a revisitar
os ensinamentos do Kalu Rinpoche para ver o que ele tem a dizer sobre essas instâncias. Ele ah, foca muito nesse aspecto do orgulho da divindade, né? O que é essa noção de orgulho da divindade? A gente vai fazer algum comentário agora, ah, e depois a gente retoma um pouco. Mas o Kalu Rinpoche, ele foca muito a atenção. Ele começa a dizer o seguinte: olha, esse orgulho convencional, ah, egocêntrico, ele tem que ser descartado. Não é desse orgulho que a gente está falando. Não vou fazer a prática da divindade, eu tenho que ficar super orgulhoso. Oh, agora eu sou Chenzi, agora eu sou Tara. E vou criando uma visão tola, infantil da prática. Não é esse orgulho que ele está falando. Aí o Galo Rinpoche, ele acaba fazendo uma digressão que não é uma digressão, mas é extremamente importante a gente trazer aqui de volta o que ele comenta. Ele diz o seguinte: olha, em primeiro lugar, assim, a gente costuma dizer que essa questão do orgulho da divindade não é o orgulho, não é para a gente ser uma pessoa orgulhosa que faz a prática da divindade, ou orgulhosa porque praticou uma ação virtuosa e daí por diante, porque isso gera um apego ao seu próprio ego, e isso é oposto ao propósito da prática, né? O fundamental é a gente transcender essa apreensão egocêntrica, essa mente fixada num eu e outro, e daí por diante. Mas ele diz o seguinte: olha, mas num primeiro momento, também a gente não pode. Ah, ele fala assim: a gente não pode squeeze, né? Assim, espremer muito é, a nossa maneira de viver a realidade que nos serve. Então, ele diz: num primeiro momento, não tem problema. Se você praticou uma ação virtuosa, se você foi cuidadoso com teu pai, se você acolheu uma pessoa querida e você ficou muito orgulhoso, e ficou orgulhoso, feliz, não tem problema nenhum, viu? Para de imaginar, ele diz que quando você entra no Dharma, você vai mudar da noite para o dia e vai cortar completamente aspectos da sua própria humanidade. É claro que num primeiro momento, quando a gente pratica uma ação virtuosa, a gente vai ficar feliz e a gente vai ter algum nível de orgulho, felicidade daí por diante. Ele diz: não tem problema nenhum nisso. Para de querer bancar também o super-herói, o santo, quando você está no início do seu caminho, imaginando e se chicoteando toda vez que você pratica uma ação virtuosa. Você sente uma certa felicidade, mas você fala: não, não posso sentir isso, eu sou, sabe, esse ego que está me insuflando aqui, quase como assumindo uma postura miserável diante da vida. Ele falou: não faça isso também. O caminho é o caminho gradual. Num primeiro momento, você vai se sentir feliz pela sua ação virtuosa, se regozija nessa felicidade, dedica o mérito, eventualmente, dessa alegria que aquela experiência causou a você e daí por diante. Mas aos poucos, quando você vai progredindo no caminho, ele diz, você vai vendo que essas experiências elas já não te mobilizam tanto. Mas isso é o caminho gradual que vai apontar. Não é para você de cara exigir isso de você ou sair se autoflagelando porque você eventualmente ficou feliz por uma ação virtuosa que você praticou, né? Tomando aqui em perspectiva que a fase de criação não é só o orgulho quando eu estou praticando a prática da divindade, mas quando eu estou praticando qualquer ação deliberada de acumulação de mérito. Tudo bem eu ficar feliz também num primeiro momento. Aos poucos você vai percebendo no sinal como sinais da sua prática que, que, já, que já é um pouco desinteressante, o reconhecimento dos outros, o elogio e daí por diante. Isso passa a não te mobilizar mais. Ah, e isso, e aí sim isso tem a ver ah, com o progresso da prática. Mas ele vai dizer que o orgulho da divindade, especificamente na prática da divindade, tem muito a ver com uma condição de estabilidade da mente. É assim que, veja, é sempre tão precioso que o Kalu Rinpoche traz, assim,
Porque é uma perspectiva rara de se ver ser comentada assim. Ele traz muito a partir da experiência dele de prática. E eu vou dar um spoiler aqui. Quem ainda não fez isso, de acompanhar esse estudo, porque eu falo, né? Eu sou meio que um papagaio aqui nesse estudo, né? O que eu estou fazendo é repetir o que o Kalu Rinpoche falou, que o Trango Rinpoche comentou. Não tem muita novidade. São os mestres comentando esse texto, né? Eu só coloco isso aqui um pouco em ordem. Os comentários e a sabedoria vem deles, né? Na experiência da prática. Então, é importante vocês acompanharem esse texto e ler os comentários do Trango Rinpoche e assistir de novo. Foram, acho que, 8, 9 encontros com o Kalu Rinpoche. Isso é uma joia, assim, né? Comentando um texto como Criação e Completude. Se você somar aí, são umas hora e meia, umas 12 horas de um mestre como o Kalu Rinpoche comentando um texto, Criação e Completude, eu não conheço, eu nunca vi. Mesmo nos ensinamentos que estão sendo dados pelo Mingyur Rinpoche, no Tergar e tal, você vê os instrutores comentando, mas você não reúne ali 12 horas de comentários do Mingyur Rinpoche sobre o texto Criação e Completude, só para dizer da joia que a gente tem lá no nosso site, e que as pessoas às vezes acham que não, o Rinpoche ele ainda é novo, é o Yangtze Kalu Rinpoche, o precedente, assim, é muito precioso. Assim. E no minuto do vídeo 5, do minuto 48 a 52, anota isso, gente. Vocês vão... O Kalu Rinpoche, ele traz uma experiência de prática dele, que é uma joia, assim. Porque raramente você vê um grande mestre falando como é a sua própria a sua experiência de prática mesmo. É raro isso. E ele vai, e ele E ele, ao descrever, falar um pouco da instância 21, ele abre ali um parênteses, depois até ele fala, e aí depois passa um tempo ele fala, olha, eu não, não é para vocês ficarem especulando muito sobre o que eu falei, não, hein? Faça a sua prática e não, ou seja, não queira fazer o que eu estou falando que eu faço, porque cada um tem a sua prática, assim. Mas ele falou, e está ali disponível, e vale a pena enxergar poder aproveitar, né, desse momento de um mestre descrevendo como é que é a prática dele de criação e completude. É muito precioso isso. E aí, fechando esse parênteses, quando ele está falando do orgulho da divindade, ele vai falar que isso tem muito mais a ver com uma condição de estabilidade da mente enquanto você está fazendo a sua visualização. O orgulho tem a ver com, com uma qualidade de continuidade de lucidez. Ou seja, no momento em que eu estou me visualizando como Cherenzi, o orgulho da divindade não tem a ver com isso, olha que esplendorosa a minha visualização, eu sou Cherenzi, daí por diante. Tem muito a ver com um estado de mente lúcido, sereno, estável e contínuo. Que faz a visualização dos pontos da divindade, que ao mesmo tempo pode eventualmente perceber um pensamento vindo e indo e tal, mas tem a ver com esse estado de continuidade de lucidez. Essa ideia de orgulho, que não é intuitiva para nós, concorda? Que o Kalu Rinpoche traz. Então veja como é precioso esse tipo de comentário que ele traz para a gente. Porque a gente vai ler aqui o texto, ele dá várias instruções de como eu tenho que fazer na visualização. Mas esses 3 elementos são fundamentais enquanto eu estou fazendo esses exercícios de visualização. E o Kalu Rinpoche detalha um pouco mais o que seria manter o orgulho da divindade, subjuga o apego ao ego habitual. Vamos ver o que as instâncias aqui falam, né? Quanto ao primeiro, claridade da forma purifica o apego ao objeto aparente. Claridade da forma é tentar fazer a visualização com o máximo de nitidez possível, né? Então ele diz o seguinte: quanto ao primeiro, inicialmente visualize cada parte separada, como a cabeça, as mãos, os pés e assim por diante. Aí o Kalu Rinpoche vai detalhar isso. Fala, olha, não tem
Começou assim, olha, a gente está fazendo a prática de Tcherenzi, né? Sobre a minha cabeça e a de todos os seres que preenchem o espaço, sobre um lótus branco e uma lua está a sílaba Ri, que se transforma no supremo dos nobres Tcherenzi. Branco, luminoso, irradia a luz de 5 cores, sorri, fita com olhos compassivos. Os primeiros de seus 4 braços estão juntos, nos 2 seguintes tem um rosário de cristal e um lótus branco. Está vestido com sedas, joias e uma estola de pele de gazela. O Buda de luz infinita Amitabha adorna-lhe a cabeça, suas 2 pernas estão na posição Vajra e tem uma lua imaculada como respaldo. Ele é, em essência, a união de todos os refúgios. Essa é a descrição que a gente está fazendo quando a gente faz a prática de Tcherenzi. Então você vai visualizar lótus, lua, sílaba Ri. Eu me lembro de ter ido num ensinamento da Jetsun Pamo, grande mestre ocidental do budismo tibetano. Eu fui num retiro de Tara Verde, lá em Tachijon, perto de Sherabilin. E aí ela estava fazendo uma descrição, né, da visualização de Tara Verde e tal. Aí tinha do lado dela, assim, uma letra Ri na nossa grafia ocidental. Não era o Ri tibetano. Ela falou, olha, ninguém é obrigado a saber a língua tibetana. E se você não domina a língua tibetana, não é que você não pode fazer a prática. Visualiza Ri da forma como você tiver condição de visualizar. Então, você vai visualizar, eu tô falando Ri, no caso ali era Tan, né? Você vai visualizar a sílaba Tan, porque a sílaba raiz de Tara é Tan, a sílaba raiz de Tcherenzi é Ri. Então, ela colocou ali Tan, como a gente fala no Ocidente. Mas colocou também do lado, tinha a letra Tan, que é fácil de visualizar, e falou, mas faça aquilo que você tiver condição de fazer. Então, no caso de Tcherenzi, lótus, lua, letra Ri, que se transforma em Tcherenzi. O texto vai dizer o seguinte, num determinado momento, então, Tcherenzi está no alto da sua cabeça. E você tem a imagem de Tcherenzi ali naquela tanca, tem uma imagem de Tcherenzi aqui na frente. Você vai sentir que você está que você tá na presença de Tcherenzi, né? Tcherenzi está no alto da sua cabeça e ele tem a Amitabha no alto da sua cabeça. O texto vai dizer o seguinte, e o Kalon Rinpoche vai dizer, ainda que você faça essa visualização, o texto falava o seguinte, né? A gente precisa ter em conta que é o seguinte, quando eu olho um objeto, meu olho entra em contato com o sino e produz uma consciência visual do sino. É consciência visual se manifestando na minha mente. Porque as causas e condições reunidas, o órgão de sentido, em contato com o seu respectivo objeto, produz uma consciência em particular, que é a consciência visual do sino. Mas quando eu estou fazendo a visualização da divindade, eu estou usando consciência mental. Não é a consciência visual, concorda? Porque eu não estou vendo a expressão manifesta de Tcherenzi. Eu ainda não tenho a realização de um Bodhisattva que enxerga, como eu enxergo esse sino, um Sambhogakaya. Um grande praticante ele vai enxergar a mente desperta na forma de Tcherenzi como um corpo Sambhogakaya com a mesma nitidez que a gente enxerga um sino. Mas eu não sei vocês, eu não estou nesse nível ainda. Então, o que eu estou usando é a minha imaginação, consciência mental. E é claro que quando eu estou usando a consciência mental, eu não vou ter o mesmo nível de nitidez que eu tenho quando eu olho um objeto. E tudo bem, essa visualização, de certa forma, ela é mais difusa. Eu estou imaginando essa visualização. Não é a minha consciência visual funcionando. Então, assim, vamos nos acolher, assim, tá tudo certo que a gente faz a visualização e a gente não está enxergando o Tcherenzi como eu estou enxergando esse sino. Vai ser eu, do mesmo jeito que o Carlo Rinpoche vai compartilhar, né, como ele experimenta o orgulho e tal, não sei o que, a partir da experiência dele, de um grande mestre, eu vou compartilhar com vocês a minha, de Lama Wangdo. Quando estou fazendo a visualização, eu não consigo enxergar a Tcherenzi como eu estou enxergando o sino. Não fantasiem, porque existe um lama dando ensinamento para vocês com uma roupa de lama, dizendo, imagina como deve ser a visualização dele e tal, não sei o quê. A minha visualização está em desenvolvimento, eu tenho que reconhecer as minhas limitações, e na medida em que eu acolho as minhas limitações, eu relaxo, e é na medida em que eu relaxo que a coisa começa a acontecer. Então,
Não tem uma rigidez na sua visualização, tá tudo certo, a gente está imaginando o Tcherenzi no alto da nossa cabeça. E aí o texto vai explicar, olha, e o Kalu Rinpoche também vai explicar. Por mais então que eu faça essa visualização de Tcherenzi, eu estou imaginando, tá, Tcherenzi está no alto da minha cabeça, com a Amitabha na frente, mas essa imagem vem, ela some, ela tá mais nítida, vem um pensamento, vida real, gente, né? Vamos falar da vida real, como é que é na real, sem ficar. É assim, tá tudo certo. O texto vai dar sugestões para a gente fazer o enfrentamento dessa situação. Ele vai dizer o seguinte: quando eu estou fazendo a visualização, então, ou por exemplo, eu criei Tcherenzi no alto da minha cabeça. Aí eu falo, Senhor de corpo branco, não revestido de qualquer mácula, o Buda perfeito adorna a vossa cabeça e com olhos compassivos mirais os seres. Ante Tcherenzi me prosterno. Então eu tenho a sensação e eu imagino que Tcherenzi está no alto da minha cabeça e estou fazendo uma louvação para ele. Aí eu vou fazer oração de 7 ramos, vou fazer uma outra louvação que a gente faz, os 6 reinos de existência e daí por diante. E aí eu visualizo que de Tcherenzi, da letra Li, irradiam raios de luz para todas as direções, transformando todos os seres, né? E todos os seres ganham a forma de Tcherenzi, todo o espaço ao redor se torna a terra pura de Dewachen, todos os sons são um mantra de 100 sílabas, e todos os pensamentos são a imensidão da grande sabedoria, ou seja, o aspecto manifesto da mente ganhando, né, a expressão da sabedoria. Então, nesse momento, as luzes vão irradiar e eu vou me visualizar como Tcherenzi. Ó, o gato está querendo tirar filar um aprendizado aí da visualização de Tcherenzi. Já está acumulando o mérito dele, né? Exatamente. Então aí eu passo a me visualizar como Tcherenzi. Todos os seres são Tcherenzi, todos os sons são mantra de Tcherenzi. Tudo que se manifesta na mente é a expressão da sabedoria. Na hora que eu estou fazendo a acumulação do mantra, portanto, eu estou usando corpo, palavra e mente, estou me desidentificando com o meu ego grosseiro e estou me identificando com a minha forma pura. Eu estou entrando em contato com aquilo que eu sou, mas invariavelmente eu esqueço que eu sou. Plena compaixão. A minha natureza é plenamente compassiva. Nesse momento, eu vou me perceber na minha forma pura, eu vou perceber todos os seres na sua forma pura, eu vou perceber a expressão pura de todo som. Então, todo blá blá blá, porque eu estou fazendo barulho aqui com a minha voz. É um blá 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 ao qual um som ao qual eu atribuo sentido. É assim que a gente se comunica, isso é a linguagem. Todo som que vai se manifestar é o Manipemeon, Manipemeon, Manipemeon. É como se eu colocasse um tradutor simultâneo, assim, né? O Manipemeon. Quem assistiu aquele filme Quero Ser John Malkovich? Alguém já assistiu? Você lembra que num determinado momento todos os seres se tornam John Malkovich, e todos os sons, as pessoas começam a falar John Malkovich, John Malkovich. O filme ele é muito louco, mas ele tem uma verdade ali que é muito legal. É como Quero Ser John Malkovich. Todos os sons são o Mani Pemerro, Mani Pemerro, Mani Pemerro, Mani Pemerro. Então é o meio hábil de eu me desidentificar da minha autopercepção grosseira e ir me reidentificando com aquilo que eu já sou, que é Tcherenzi. Enquanto eu estou fazendo isso, eu tenho que manter a minha visualização. O texto vai dizer o seguinte: se você está com dificuldade de ter clareza na sua visualização, ele vai dizer: visualize cada parte separada. Então, se você percebeu que você está imaginando o Tcherenzi, mas a imagem vem, volta, tá, não sei o quê, foca no rosto de Tcherenzi. Então, foca na autovisualização como sendo Tcherenzi, só no rosto. Foca os olhos, foca o nariz, foca a boca, foca os implementos que existem na cabeça de Tcherenzi, e invariavelmente, assim, num monastério, eles vão dar instrução para os laminhas e tal, não sei o quê. Tem uma foto de Tcherenzi. Olha bastante para a foto de Tcherenzi, fixa essa imagem de Tcherenzi. Por isso que, olha aqui, ó, o Daniel tá com uma imagenzinha de Tcherenzi. É importante a gente ter essa referência visual, porque é com ela que eu vou trabalhar a minha imaginação. Então, concentra em cada uma das partes da divindade. Isso vai ajudar na clareza. Gente, isso é técnica. Isso é
técnica, não é magia, não é, é exercício. É quase um treinamento cognitivo. Eu vou deliberadamente. O processo de repetição de mantra é técnica. Aquilo vai trazendo uma transformação sutil na maneira como você vai fazer uso da sua palavra. Olha a maneira grosseira como a gente usa a palavra, falando bobagem, contando fofoca e daí por diante. E, e, e preste atenção no exemplo dos grandes mestres, tipo, um Mingyur Rinpoche, um Dalai Lama e daí por diante. A boca para falar bobagem, assim, para jogar a conversa fora. Um ser que verdadeiramente assume a condição de Bodhisattva, o que ele vai fazer? Ele vai desabrochar na maneira mais pura que há a condição compassiva de qualquer dinâmica que ele exercite na sua vida. Veja, qualquer movimento, seja para caminhar, seja para comer, seja para falar, seja para dormir, qualquer movimento que um grande ser faz, ele faz com o propósito de beneficiar todos os seres. Então, se ele vai falar alguma coisa, ele vai falar alguma coisa que é pertinente. Se ele vai fazer um gesto, ele vai fazer um gesto que seja um gesto pertinente, seja para cuidar da sua própria saúde ou para cuidar da saúde do outro, e daí por diante. Então, veja como quanto mais eu vou recitando o mantra e daí por diante, mais eu vou percebendo que o potencial da palavra, num sentido último, tem é a expressão do mantra da divindade. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Tare Tu Tare Ture Soha, Om Tare Tu Tare Ture Soha, e daí por diante. Quando você está caminhando e você vai fazendo esse processo de recitar o mantra, isso vai transformando a tua maneira de se relacionar com a palavra. E é o que a gente está fazendo na prática da divindade. Aí o texto continua. Quando estiver um tanto habituado a isso, medite com clareza na forma da divindade completa. Então, o Kalu Rinpoche fala, vai concentrando a visualização no rosto, nas mãos, né? Na postura da divindade segurando a flor de lótus, os implementos da divindade. Vai de uma parte, vai fazendo esse treinamento com a sua mente. Quando você está recitando o mantra, foca no rosto de Tara. Um Tara, Tara, Tressoal, um Tara, Tara, Tressoal, um Tara, Tara, Tressoal, um Tara, Tara, Tressoal, que é o seu próprio rosto. E daí por diante. Quando a meditação não estiver estável e pensamentos virem e irem, foque sua consciência no implemento, como um Vajra na mão, como um Vajra na mão. Se você estiver extenuado, foque nas pernas cruzadas e se estiver afundando, foque numa joia na coroa da deidade. Ou seja, focar em cada uma das partes da divindade ajuda a você remediar esse ou aquele obstáculo na sua visualização. Então, eles costumam dizer o seguinte, se você está muito agitado na sua visualização com pensamentos, foca nas partes baixas da visualização, nos pés da divindade, nos implementos, nas pernas cruzadas, no lótus, no trono, eventualmente. Se você está muito com torpor, sonolento, foca na parte de cima da divindade. A coroa, os olhos, o nariz e daí por diante, no rosto mais, né? Se vocês se lembram, quando a gente faz a prática de Shiné, de calma mental, qual é a instrução que se dá para você corrigir a tua meditação? Se você está com a mente muito agitada, olha, você está com um olhar nessa direção. Mas se tua mente está muito agitada, o que você costuma fazer? Baixa o olhar. Vai quase para a ponta do teu nariz. Se você está com a mente com torpor e daí por diante, eleva o teu olhar. Então, você está fazendo a meditação, está com muito sono e daí por diante, o que você faz? Você faz isso aqui, ó. Mantém a mesma postura, mas você vai elevar o seu olhar. Isso
traz mais lucidez para sua prática. Se você está muito pensamento, muita agitação, baixa o olhar. Faz isso quando você estiver fazendo a prática de Shiné. Isso ajuda a corrigir a sua prática. É que eu sempre brinco, quando a gente está fazendo prática de calma mental, Shiné, a gente não está brincando de estátua, hein, gente? Não é tipo, estátua, não posso nem mexer. Qualquer coisa que acontecer, eu tenho que ficar parado. Não, você está lúcido, você está consciente de que sua mente está agitada, está com torpor. Usa os remédios que são ensinados. Veja como esses remédios eles dialogam com essa perspectiva da visualização. Visualiza a parte de cima da divindade ou a parte de baixo, dependendo se você está com sonolência, a parte de cima, com agitação, a parte de baixo, daí por diante. Tem algumas visualizações de Shiné que você visualiza uma esfera de luz no alto da cabeça ou abaixo, justamente para corrigir essa situação de torpor, sonolência ou agitação. Então, o texto dá aqui técnicas para a gente poder melhorar a claridade da nossa visualização. Quando a meditação não estiver estável isso eu já li, e pensamentos virem e irem, foque sua consciência no implemento como um Vajra na mão. Se você estiver extenuado, foque nas pernas cruzadas. Se você estiver afundando, foque numa joia na coroa da deidade. Às vezes você está com muito sono, daí por diante. A divindade tem, na coroa, tem várias joias. Foca numa das joias. Concentra a visualização numa das joias. São as instruções que o texto traz. Se não houverem muitos pensamentos ativos, mas a forma estiver imprecisa ou turva, coloque à sua frente uma imagem ou estátua que seja bem feita e adequadamente pintada. Entendeu que não é? Não estamos brincando de estátua aqui, gente? Se você está fazendo a visualização e não está conseguindo fazer a visualização, pega a foto de Tirenzi e põe na sua frente. Não tem problema. Isso vai ajudar na tua visualização. É hábito, né? E sem pensar, olhe para ela por um longo tempo. Olha para a imagem. Eu estava dizendo, né? Nos monastérios, o Mingyur Rinpoche comenta isso numa instrução que ele dá nesse ensinamento de criação e completude. Eles, ali no início da prática, eles vão sempre trabalhar com uma imagem na frente e ficar olhando para a imagem para fixar aquela imagem na mente, para ser uma boa referência para a tua imaginação. Esse momento de olhar para a imagem seria antes da prática, para familiarizar com a foto, ou enquanto estou fazendo a prática? Enquanto, é importante você. Veja assim, nada é por acaso no budismo tibetano. Os templos tibetanos, eles são cheios de imagens e daí por diante, não é só por uma questão artística e daí por diante, senão como uma maneira de você se familiarizando com a forma pura da compaixão, da sabedoria, Tara, Tirenzi e daí por diante. Então, veja, quanto mais você cresce num ambiente cheio dessas imagens, mais natural isso é pra gente, né? Teve uma pessoa aqui na semana passada que falou: a gente não cresce cercado de protetores de 6 braços, divindades com 4 braços, daí por diante. A gente cresce num imaginário de Nossa Senhora, da ascensão de Cristo e daí por diante. Então, é um universo com o qual a gente não tem muita familiaridade. Portanto, estar na presença dessas imagens e tal vai trazendo essa familiaridade, que seria, de certa forma, a maneira de você olhar para isso antes, né? É claro, eu vou sentar para fazer a minha prática de Tirenzi. Você separou ali sua meia hora e tal. Se você quiser uns 5 minutos antes, pegar a imagem, ficar olhando para a imagem e tal, para na hora que você estiver fazendo a visualização, você poder, por exemplo, fechar os olhos, que você fica mais à vontade, e não ter que usar um suporte material para isso, beleza, pode fazer antes. Seja porque você está dentro do templo, se familiarizou com as imagens, seja porque você pegou uma foto e ficou olhando para ela antes. Mas enquanto você estiver fazendo a recitação, percebeu que a tua visualização não está indo bem e você tem a foto de Tirenzi na sua frente, olha para a tua foto, olha um pouco, aí depois fecha o olho, se visualiza como Tirenzi, sinta, assim, é muito a imaginação e uma sensação de presença. Né? Assim, tá bom, minha visualização não é muito boa, mas eu sinto que eu estou na presença de Tirenzi. E olha para a imagem de Tirenzi. Vai ajudando a sua prática. Isso é a técnica, tá? Pelo amor de Deus, eu acho que manter as fotos mesmo, né? Enquanto a gente está recitando no texto a descrição da visualização, manter
Exato. Olhando, eu acho que ajuda Ó, demais, como né? tá aqui a tanca a Sadana aí, ó. Tá tudo ali na frente. Propaganda da Lojinha, É. né? Do Lamadrilê, tem todas as fotos Tem- pra gente comprar. E assim, não é porque eu tenho que ter. É porque ajuda só. É só para isso, né? E ajuda mesmo. Assim, a gente com tanta coisa na cabeça e tal, a hora que vai parar para meditar, pode ser que a imagem não venha tão clara. Eu tenho ali em casa sempre uma imagenzinha de tara branca e uma de Tcherenzia. Eu tô sempre olhando para elas e tal. Então isso ajuda na hora que eu vou fazer a visualização, a imagem já vem clara. Ah, Isso. Se não houverem muitos pensamentos ativos, mas a forma estiver imprecisa ou turva, coloque à sua frente uma imagem ou estátua que seja bem feita e adequadamente pintada. E sem pensar, olhe para ela por um longo tempo. Então, imediatamente transforme seu corpo nessa imagem. Isso irá aprimorar a sua meditação, que é o que o Kalu Rinpoche fala. Você olha para as partes da divindade, ou fica olhando para a imagem e tal, e aí, em um determinado momento, faça a visualização completa, né? Isso vai ajudando na tua visualização. A instância 20. Você pode se lembrar das purezas apropriadas, mas esse exercício mental pode acabar apenas gerando pensamentos discursivos, que foi o que a gente tinha falado, né? Se você pegar as instruções contidas na prática de Chirenzi, no Tantra de Tara e daí por diante, vai ter toda lá uma descrição. Os 4 braços de Chirenzi representam as 4 incomensuráveis: amor, compaixão, alegria, equanimidade. Os olhos representam os olhos da sabedoria, enfim, toda toda a característica da divindade representa alguma virtude, algum aspecto dessa divindade, do hábito da divindade, enfim, da atividade, daí por diante. Ah, o texto está dizendo aqui que às vezes não ajuda você ficar fazendo essa chamada oral durante a prática, entendeu? Assim, eu estou visualizando o Chirenzi com os 4 braços, eu falo assim, esses 4 braços representam as 4 incomensuráveis, amor, compaixão, porque isso é discursivo, isso pode atrapalhar a sua visualização. Então, o que a gente costuma fazer? É sempre estudo, reflexão e prática. O legal é você ter essas informações, essas referências antes, mas não ficar repetindo isso mentalmente na hora que você estiver fazendo a visualização, porque isso pode atrapalhar a sua visualização. Ele está dizendo, para o iniciante, isso pode gerar uma meditação imprecisa e dispersa, ficar repetindo isso, né? Muitos pensamentos discursivos. É mais adequado meditar na forma da deidade, vazia e luminosa, como um arco-íris. Então, aqui, ele está falando do segundo elemento, que é o elemento da pureza, né? Lembrar da pureza liberta o praticante do apego à corporeidade. Quando você está fazendo a visualização, é sempre ter na mente, se lembrar de que é um corpo de luz, insubstancial, não é tangível, né? Então, ainda que você possa olhar para a foto e para a imagem, né? Na hora que você estiver fazendo a visualização, é um corpo translúcido, né? É algo sutil, lúcido, luminoso, mas sem uma densidade. Isso tudo tem a ver com uma perspectiva de quebrando a rigidez da mente, né? De certa forma, o nosso corpo é isso também. O nosso corpo, se você for olhar, né, as pesquisas físicas e daí por diante, né, depois do subquark e daí por diante, né, átomo, depois a micropartícula e daí por diante, quarks. E depois, que é um negócio que a gente não consegue nem descrever o quão ínfimo é. E depois, o que os cientistas vão dizer é que isso aqui são luzes, são partículas de luz, assim, né? Mas a gente fala, nossa, aqui é o meu corpo, e daí por diante. Essa é a maneira como a gente se relaciona com a realidade, né? Com uma densidade que, na essência, não tem. Não tô aqui, não é uma ficção que eu estou descrevendo, isso é a descrição física do nosso corpo, né? Então, o nosso corpo, isso aqui é luz, isso aqui é movimento, assim como o corpo da divindade também o é. Então, quanto mais eu vou
lembrando, quando eu faço a visualização de que é um corpo de luz, eu vou plantando a sementinha no meu contínuo mental de que, olha, essa maneira como eu me relaciono com a realidade, ela é muito rígida. Na verdade, existe uma insubstancialidade em todos os fenômenos. Quando eu estou fazendo a visualização da divindade, eu estou exercitando essa maneira sutil de me relacionar com a realidade. É mais adequado meditar na forma da deidade vazia e luminosa como um arco-íris, e saber que é a sua própria mente que produz essa experiência. A mente em si, intrinsecamente livre de qualquer fundamento, é vacuidade. A manifestação das suas qualidades especiais é o surgir de formas como rostos, mãos e ornamentos. Nós estamos trabalhando aqui com a natureza da mente. Veja, gente, toda essa prática da divindade, como a gente não pode perder de vista, ela é o meio, são os meios hábeis, ela não é o fim. Eu faço toda essa prática de visualização para depois eu largar e entrar na fase de completude. Portanto, eu não posso perder de perspectiva de que tudo isso que está se manifestando na minha mente, essa mente que é insubstancial, tudo que se manifesta é vazio de uma existência inerente, daí por diante, mas ao mesmo tempo essa mente que é vazia, ela é dinâmica, ela é capaz de produzir todas essas manifestações enquanto eu estou fazendo a minha prática de visualização. É o que acontece no meu dia a dia, enquanto eu estou no meu trabalho, na relação com a minha família e daí por diante, onde tem um monte de coisa acontecendo na minha mente também, pensamentos, emoções e daí por diante, que ganha um nível de intensidade enorme a ponto de eu agir movido por essas emoções e gerando karma e daí por diante. Veja como a gente veja a sabedoria que tem na prática da divindade, né? Eu estou manuseando esses aspectos de vacuidade e claridade, o aspecto de manifestação da mente e ao mesmo tempo lucidez, mas de uma outra forma. Não tem nada que esteja acontecendo na prática da divindade, de visualização, que não esteja acontecendo aqui agora, enquanto a gente está conversando. A natureza dessa experiência, dessa nossa conversa agora, é a mesma do que a visualização da divindade. Simplesmente é o quê? Mente produzindo pensamentos e fazendo com que eu articule uma ideia para vocês. Na prática da divindade é mente produzindo uma visualização da forma pura, desperta, Cherenzi, ganhando uma expressão manifesta com a qual eu me relaciono. Vocês entendem o paralelo? Por isso que é importante fazendo a prática da divindade como uma maneira, como a gente já falou, de ir quebrando a forma rígida, convencional com a qual eu me relaciono com a realidade. É disso que se trata. Aí a instância 21 é aquela que tem a ver com orgulho, né? Então a gente falou da clareza, a clareza, a pureza, claridade, né? Pureza, claridade tem a ver com a nitidez da sua visualização, a pureza tem a ver com o aspecto insubstancial da tua visualização, e o orgulho, são os três elementos. E aí a instância 21 vai falar do orgulho. Não medite no orgulho, elimine a raiz do apego ao ego. Então, não é para a gente tomar essa noção de orgulho a partir de uma apreensão egocêntrica, né? Elimine a raiz do apego ao ego. Quando o apego ao ego for destruído, seja qual for o foco da sua mente, a sua essência surgirá vividamente. Kalu Rinpoche vai traduzir essa ideia de orgulho a uma condição de estabilidade da lucidez. É isso que a gente tem que cultivar. Enquanto eu estou praticando, eu me visualizo como Cherenzi, eu vou entrando num estado de estabilidade que me torna, de certa forma, imunizado das distrações que estão acontecendo enquanto eu estou fazendo a visualização. Se eu estiver bem concentrado na visualização, sem rigidez, e tiver
Ô Mani Pemel, 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 Mani Pemel. Veja, quando eu comecei a fazer essa recitação agora, eu estava escutando passarinho. E eu estava atento ao passarinho. Mas quando eu comecei o Mani Pemel, Mani Pemel, Mani Pemel, Mani Pemel, Mani Pemel, a minha mente já não está mais atenta no passarinho. Porque eu estou aqui no mantra e na minha visualização. E é estável. Vai ter passarinho, vai passar o carro de som, vai vir um pensamento, né, assim, o que eu vou te comprar de presente para minha esposa, e daí por diante. Mas, mas isso não vai me desestabilizar, porque eu tô aqui, Mani Pemel, Mani Pemel, Mani Pemel, Mani Pemel. Isso vai trazendo um aspecto Vajra da sua visualização. O Dord, que é o Vajra, ele tem a ver com indestrutibilidade. Então, esse orgulho da divindade tem a ver muito mais com uma indestrutibilidade, mas que não é dura. Ela é absolutamente sutil e insubstancial, ou seja, nada é capaz de te atravessar e te ferir. É como se você ganhasse uma imunidade que nada vai grudar em você. O pensamento, a preocupação, a emoção e a noção de ego, de eu. Porque você está absolutamente identificado com um aspecto insubstancial, porém manifesto, de Tcherenzi, que é a compaixão. O Mani Pemel, Mani Pemel, Mani Pemel, Mani Pemel, Mani Pemel, Mani Pemel. Que importa o pensamento que vai passar nessa hora? Passar, não quer cantar, canta, não tem problema nenhum. Mani Pemel, Mani Pemel, Mani Pemel. É leve, é sutil, assim, e ao mesmo tempo é impenetrável. Isso tem a ver com o orgulho da divindade, entenderam, gente? E não uma coisa tipo elementos, Tara liberadora, mãe Tara, não, assim, tipo, menos, gente, menos, não é essa coisa da divindade, porque a gente tem essa coisa muito, veja, a gente né, se forja enquanto sujeito no nosso país, na sociedade, tá, uma forte matriz teísta, de um Deus, de um santo que me salva, que me libera e daí por diante. Tal. O budismo é a história comigo mesmo. Não tem assim. Não, é claro que eu posso ter a referência, posso ter a imagem de Tara e daí por diante, mas Tara é a própria natureza da minha mente, que é a sabedoria. Isso é um meio hábil. Ah, então é só uma ficção, uma viagem. Não, a gente já falou várias vezes, a gente não pode cair nessa dualidade. Não é só uma ficção, uma viagem, uma imaginação. Eu sempre digo, se um pensamento que é insubstancial, ele tem a intensidade de me fazer cometer um crime, por que eu posso dizer que o pensamento é só uma abstração e não tem poder nenhum? É claro que tem. Se um pensamento me faz, ele ganha uma expressão manifesta na minha mente, eu sei como eu penso, cara, por que fulano fez isso? Tipo, é real, sob um certo sentido, é real o pensamento que eu tenho. Não preciso convencer ninguém, no sentido de que há um nível de realidade no meu pensamento. E que, dependendo da intensidade, ele tem uma força, ele tem um poder. Mas se isso é verdade para um pensamento, que é uma manifestação grosseira da mente, marcada por uma lógica de dualidade, por que? Onde estaria o argumento suficiente para comprovar que então a mente, ganhando uma manifestação pura como o Chirenzi, também não tem um nível de realidade e não tem uma força? Ou Tara. Veja, então assim, mas o pensamento, ele não é real como a gente imagina que seja real, uma coisa que seja tangível. Ele é insubstancial, mas ele tem uma intensidade, ele tem uma potencialidade. Chirenzi, se eu tiver que dar uma... Como é que o que é a compaixão? Compaixão é a profunda aspiração e sensibilidade interna de se mover no sentido da cessação do sofrimento do outro. Eu descrevo isso que é uma emoção, tem um aspecto, a gente já falou, um aspecto emocional, um aspecto do campo da emoção relacionado à, à compaixão. Mas, para além disso, se eu tiver que
dá uma forma para a compaixão, para além do aspecto emocional, a forma que a compaixão tem é Chirenzi. Isso é uma maneira de se manifestar. E eu visualizo o Chirenzi. Então, não é que Chirenzi é só uma viagem, do tipo, é só uma imaginação, é um exercício. Não, assim, ele tem um nível de realidade, ele tem um poder, uma intensidade, daí por diante. Mas ele não é algo que seja diferente da minha própria natureza. Porque senão eu reifico a divindade e o budismo se torna uma religião politeísta, quando não é o fato, não é a situação. Simplesmente o que eu visualizo é a minha própria natureza. Então eu visualizo o Chirenzi no alto da minha cabeça. Depois eu me visualizo como Chirenzi para quebrar essa noção de dualidade. Depois eu dissolvo. A compaixão que ganha uma expressão manifesta, ela se dissolve e eu permaneço na fase de conclusão no quê? Na hora que se dissolve esse aspecto de manifestação da mente, quais são os 3 atributos da mente? Insubstancialidade, claridade, ou aspecto manifesto, dinâmico, e capacidade de conhecer, lucidez. Eu dissolvo a visualização e eu continuo lúcido. Eu estou vendo o Luiz andar, consciência visual passando, mas tem uma lucidez aqui percebendo tudo. Aí eu já não vou mais querer saber se é o Luiz, eu só fico na lucidez. Essa é a natureza da mente. É isso que a gente está exercitando na prática da divindade. Então o texto vai dizer... Claro, Cristina. A dissolução depois na vacuidade, onde que entra esse repouso final na vacuidade? Então, quando eu vou dissolver, eu fiz toda a visualização, né? Aí, vou fazer a fase de dissolução. A gente viu, 1, 2 semanas atrás, Cristina, que a gente pode fazer uma fase de dissolução mais elaborada ou mais rápida. Quando eu faço a visualização assim, as luzes se dissolvem em mim e se dissolvem na letra, o lótus se dissolve na lua, que se dissolve na letra, que vai se dissolvendo de cima para baixo, isso tem a ver com a maneira de eu ir quebrando, digamos, a sutilíssima rigidez que existe no processo de morrer na fase de dissolução dos elementos. Elemento água dissolvendo no elemento fogo. Então, essa fase de dissolução. Quando eu dissolvo tudo, seja rápido ou sutil, o que acontece quando eu faço a dissolução? Eu desmaio. Dissolvi, não tenho que pensar mais em nada, então eu desmaio. Ou eu dissolvi esse exercício deliberado de visualização e permaneço lúcido. Assim, eu continuo no estado natural da mente, sem fabricar mais nada. Porque a gente falou que exatamente. Eu estou falando, a fase de criação é uma fase de fabricação. Eu estou fabricando uma visualização. Quando eu entro na fase de conclusão, eu não fabrico mais nada. E eu permaneço aonde? Na lucidez, na claridade da mente. Que essa claridade, a gente fala de vacuidade e claridade, fala vacuidade, um aspecto de insubstancialidade e daí por diante. E quando a gente fala em claridade, eu invariavelmente estou falando numa capacidade de manifestação e, além disso, a capacidade de conhecer essa lucidez, que é a nossa consciência primordial, que é Yeshe, o que é Rigpa, dê o nome que você quiser. É isso que está aqui agora, nesse momento, mas eu estou identificado com o meu discurso, falando com você, mas ao mesmo tempo tem um estado de lucidez constante, e é com esse que eu vou me familiarizar na fase de dissolução. Isso que a gente está fazendo nesse método elaborado da divindade, da fase de criação e conclusão da divindade. Mas quando eu traduzo para uma linguagem não tão colorida e tal, eu simplesmente estou usando foco num objeto que seja visual ou mental, que seja o sino na minha prática de chinês, de calma mental, ou a visualização que eu estou fazendo, foco, para estabilizando a minha mente. E uma vez essa mente estável, então eu vou usar suportes sagrados para a gente, né? Eu vou usar a forma pura da compaixão como Chirenzi, a forma pura da palavra como mantra de Chirenzi, o estado natural da mente como sendo a mente de Chirenzi, para ir me desidentificando de um eu, e depois eu largo tudo isso, né? Com foco, primeiro eu fiz tudo isso, aí eu largo, chinê, aí eu largo tudo isso, me familiarizo com o estado natural da mente para praticar Mahamudra. Entende? É só a forma como eu uso mais ou menos elaborada.
Não, é porque você desculpa, porque eu fiz um pouco de mistura, porque eu acompanho o Índio Rinpoche. Por exemplo, na parte do orgulho da divindade, ele começa com 3 aspectos que precisa purificar: o samadhi da qualidade, o da causalidade, que é o final, e o da luminosidade, né? Então, assim, porque senão a gente faz o orgulho egocentrado, que é totalmente oposto, né? E eu estava assim, misturando um pouco como é que você pode trazer esses 3 pontos para Para nós aqui, os 3 aspectos que o Trango Rinpoche vai colocar são esses: o aspecto da claridade, da pureza e do orgulho. Esse é o fundamental que a gente tem que ter. E no orgulho, é o que eu te falei assim, o orgulho, o que o Rinpoche vai trazer é essa estabilidade que o suporte da divindade te traz, para você não se deixar levar pelas distrações e daí por diante e permanecer no estado natural da mente. Então tem a ver com essa lucidez contínua, entendeu? É a maneira como ele vai traduzir esse conceito de orgulho da divindade, quando a gente faz a prática. Um estado de lucidez estável, insuscetível às distrações e daí por diante. Essa lucidez a qual ele está falando é o aspecto claridade da mente, né? Essa capacidade de conhecer da mente, presente desde sempre, e o que você vai exercitar é uma capacidade de não distração, mas ao mesmo tempo não meditação, que é um conceito que o Mingyur Rinpoche usa muito. Você não cria mais nada, você não forja, não fabrica mais nada, você permanece no estado natural da mente, sem distração e sem meditação. Sem meditação, porque eu não tenho mais um suporte específico nem nada, então eu não estou formalmente meditando, mas eu não estou meditando, eu estou completamente distraído. Não, eu estou lúcido, de forma estável, conhecendo tudo aquilo que se manifesta na mente. É dessa maneira que cada um vai usar a sua maneira de descrever o que seriam cada um desses aspectos e a expressão do orgulho da divindade especificamente. Isso sempre traz essa preocupação com essa questão semântica mesmo, porque realmente, às vezes eu fico pensando que tem, assim, algumas palavras em tibetano, em outras línguas, dão um sentido diferente. Para mim, não só o orgulho, como outras palavras que dentro do texto, do contexto, para mim, deveria me representar um outro sentimento diferente. No caso do orgulho, eu sempre traduzo para mim como altivez, para diferenciar da vaidade. O orgulho está muito na nossa linguagem habitual, está muito ligado à associação da vaidade. Então, nesse aspecto, inclusive, eu trago para mim sempre altivez e regozijo. Porque exatamente para, de alguma forma, eu não cair nesse deslize, sabe? De falar, de acontecer tudo isso que o senhor acabou de dizer, né? Do que a gente deve evitar e do que a gente deve buscar. Então, eu troco bem as palavras para mim nesse sentido de altivez e regozijo, porque eu consigo separar essa coisa mais densa, que vai fortalecer mais o ego e não diluir. É uma forma que eu encontro. Se você, qualquer recurso, a gente, enfim, até numa perspectiva mais ocidental ainda, a gente vai reconhecendo que, fundamentalmente, cada sujeito possui a sua própria linguagem, né? Essa linguagem, ela guarda um grau de subjetividade que é muito particular de indivíduo para indivíduo, né? Portanto, é isso, assim, se a ideia de altivez e regozijo para você serve como um antídoto para enfraquecer a noção de apreensão egocêntrica, na tua linguagem, o fundamental é que você está observando o propósito relacionado a essa técnica que a gente quer cultivar aqui. Uma maneira de me desidentificar de uma perspectiva mais egocêntrica e daí por diante, e ir me aproximando das qualidades da natureza da mente. Se há essa compreensão, esse é o mais importante. É isso, assim.
uma outra pessoa poderia descrever essa altivez e regozijo como esse aspecto de indestrutibilidade, assim. Enquanto eu estou fazendo essa recitação, o meu nível de presença e de identidade, né, assim, de identificação com a expressão pura da mente, plenamente compassiva, que é a Chirenzi e o mantra de Chirenzi, isso vai me aproximando a um estado de consciência insuscetível a qualquer distração que tenha um caráter egocêntrico. E aí, para mim, faria sentido. E nos dois casos, o fundamental é que a gente precisa ir minando essa forma de se relacionar com a realidade a partir de um eu, e usando os meios hábeis que sejam disponíveis e suficientes para ir me aproximando da minha natureza última, que é compaixão e que é sabedoria, e daí por diante. O que eu quero dizer em outras palavras, não me preocupo se para você seja melhor usar as referências de altivez e regozijo, desde que elas estejam afinadas com esse propósito da prática. Esse é o mais importante. Tá bom? Claro. Espera só um pouquinho, Pedro. Vou só deixar aqui, tem uma pergunta, eu já passo para você, tá bom? Não, assim, para essa questão do orgulho da verdade, eu sinto bastante dificuldade, assim, além do obstáculo do orgulho convencional, né, de alguma forma, né, me sentir por uma posição de superioridade ou de, enfim, né, de vaidade. Uhum. Eu acho que eu sinto bastante dificuldade, assim, também, de uma postura de inferioridade vindo, sei lá, de uma relação de espiritualidade, assim, do pecador, daquela humildade que você se diminui, que como se tivesse algo de errado, assim, fundamentalmente com você, e a sua redenção é rezar para aquele Deus ou para aquela divindade, assim, então. E para mim, assim, sutilmente isso ainda está muito entranhado. E eu me vejo muitas vezes tendo dificuldade, assim, de caramba, né? Sei lá, me parece muito artificial muitas vezes. Eu queria me ver como Chirenzi, assim. Não encaixa, assim. Né? E essa dificuldade também. Aí, só perguntando, assim, nos ensinamentos, como serve isso, assim. Tá? Então, assim, é ótimo você fazer essa pergunta, porque esse é o outro lado, né? Assim, a gente está falando do orgulho e tal, e tem se inflar muito nessa condição. E o outro, assim, é uma sensação de... Isso é totalmente impertinente, é uma blasfêmia, isso é inaceitável. Quem sou eu na fila do pão para me visualizar como Chirenzi? Esse é o outro lado da história. E o que a gente quer fazer com essa prática é justamente exercitar o que você falou e que te gera desconforto, mas que na perspectiva budista é fundamental. Não tem nada errado com você. Não, desde sempre. Não tem nada errado com você. Assim, a gente precisa jogar isso no lixo, entendeu? Não tem nada errado com você. Você não nasce com um pecado original, porque lá atrás crucificaram alguém e daí, tipo, não é isso. Mas a gente precisa, mas assim, como, né? Eu vou começar fazendo, eu vou me esconder aqui, né? Eu Chirenzi, mas assim, tá, eu sou Chirenzi, mas eu não vou tomar confiança que eu sou Chirenzi. Tá? Não, é. Então, de um lado, você pode ficar muito assim, se achar, agora eu vou atravessar aqui a parede, porque eu sou Chirenzi, essa não é minha natureza, tudo é insubstancial. Você vai dar com a porta na cara, porque não, a parede é a parede, e a gente ainda tem essa experiência com a realidade muito grosseira. Se você é um ser realizado, por exemplo, como Milarepa e daí por diante, a maneira como ele se relaciona com o meio é completamente diferente. Tem aquele episódio que ele faz uma conversa, não sei se é com o Padampa Sanguíneo, não me lembro, mas em cima da gota de orvalho de uma grama, e eles estão ali batendo um papo sobre o Dharma. Esquece completamente a noção convencional que a gente se relaciona com a realidade. Não é o nosso caso. Então, não vamos atravessar a parede achando que a gente é insubstancial e daí por diante. Mas também a gente não é o último da fila do pão, que está devendo, começa
com uma dívida no cheque especial e vai passar a vida inteira e nunca vai quitar essa dívida. Não é isso. Esse é o outro lado. Por isso, encontrar a medida da prática da divindade. Não se constranja assim, não tenha vergonha. É Tara, Tara, agora eu sou Tara. Um Tara, Tara, Tressoar, um Tara, Tara, Tressoar, um Tara, Tara, Tressoar. Com o tempo, é como se como se algo começasse a vibrar como um neon. Não é para visualizar isso, isso eu estou fazendo uma alegoria, mas assim, é que sobre esse nada, é como se isso fosse ganhando uma intensidade, começasse a vibrar, e como um neon começasse a ganhar expressão de Tara. Que você, no teu coração, você já é um Tara, Tara, Tressoar, um Tara, Tara. Começa a ficar nítido e visível algo que está em estado de latência. É isso que vai acontecendo com o tempo na sua visualização. Assim. Isso vai ganhando uma, uma, uma densidade insubstancial, ganhando uma forma da divindade. Já está aqui, mas está em total estado de latência, porque eu acho que eu não sou, porque, na verdade, ela está ali, eu estou aqui, eu sou pequeno, ela é grande e tal. Eu vou fazendo isso manifestar no meu coração, assim, isso vai ganhando uma expressão manifesta, luminosa e intangível. Não faça isso porque eu estou dizendo que é assim. Estude, reflita e pratique, e a sua prática vai mostrar isso. E é isso que vai te dando a devoção, né? O respeito e a confiança para dizer, caramba, eu tô colocando isso em prática, tem alguma coisa que está mudando aqui. E é isso que vai alicerçar a confiança, é isso que vai produzir no resultado na sua prática. Nem vamos se achar, nem vamos sentir que não é pra gente, tipo, para os outros tudo bem. Não, para mim é a tua natureza, mas a gente não exercita isso. Então ela fica no estado de latência. É basicamente isso. Gente, amor, desculpa que hoje está. Eu acho que a questão a gente associar também, para mim, me ajuda muito, o encontro afetivo com as qualidades. Quando a gente recebe, por exemplo, as 21 qualidades unitárias, e a gente pensando de em que medida eu estou exercendo essa compaixão de estar com meu filho, com meu marido, né? Enfim, eu acho que a gente se impregnar, e eu acho que esse caminho do meio nosso é isso, nem esse orgulho, nem o excesso de essa humildade negativa, mas do quanto a gente está aprendendo em nós essas qualidades da mente iluminada que a gente está treinando, que ao fim e ao cabo é o principal, em que medida a gente está conseguindo sentir, colocar isso no dia a dia também. E como você falou, como isso se manifesta no dia a dia, quando quando eu faço essa correlação, assim, entendeu? Aqui eu agi com um nível de sabedoria e compaixão. Tires, isso está ganhando em ação, entendeu? E quem, no final das contas, praticou isso, né? A sua própria conduta, né? Isso é um momento de Tara, de Terenzi se manifestando, né? Não fora, entendeu? Na ação. Internos também. São encontros que eu mergulhei durante muito tempo na minha vida. A humildade. A humildade, ela é grandiosa. Mas é diferente do que, pelo menos, o conceito ocidental cristão, que eu nem fosse. É como se fosse uma deturpação. É diferente para mim se humilhar e ser humilde. Se humilhar é outra coisa. A humildade é absolutamente poderosa. Eu me preocupo muito com essa questão semântica, porque é muito confusa às vezes, né? Então, assim, e é como se, de repente, os cristãos, de uma maneira geral, eu, enquanto cristã, não sabia diferenciar. Eu passei a diferenciar. É muito diferente você se humilhar, manter sempre a cabeça baixa, sem reconhecer a divindade dentro de si,
está sempre fora e é algo sempre inatingível. E você ter a humildade é poderosa, gente, né? Inclusive para a nossa iluminação, no nosso caminho, na nossa jornada, é muito poderosa. Então, eu faço essa diferença, sabe? Legal. Iluminação e humildade. Não sei se ajuda. Vocês conseguiram entender aí em casa tudo que foi falado? Pedro, você ia fazer uma pergunta? Porque o debate aqui tá bom. Muitas contribuições. Não, Lama, já estou esclarecido já. Obrigado. Está esclarecido? Sim, senhor. Tranquilo? Temos tempo. Você está preocupado aqui que o Lama Sonon deve estar olhando para mim, dizendo ele não vai terminar em tempo para o pessoal tomar o chazinho. É isso mesmo, Pedro? Está esclarecido? Não. Tá bom, Lama. Não, tá bom por hoje esse assunto. E vamos refletir também um pouco, né? Depois a gente pergunta mais. Então, beleza. Falou. Então, gente, eu só vou acabar de ler essa instância aqui, que trata dessa questão do orgulho, sobre a qual a gente falou tanto e trouxemos contribuições de tantas frentes diferentes, as de vocês, a do Kalu Rinpoche, a do Mingyur Rinpoche, né? Assim, como é bom a gente falar sobre isso e sair da mecânica de simplesmente sentar e fazer uma prática sem ter clareza do que a gente está fazendo, do que a gente está manipulando, manuseando durante a prática, né? Eu acho que isso leva a gente para um outro patamar enquanto praticante, né? O texto vai dizer o seguinte, então: não medite no orgulho, elimine a raiz do apego ao ego. Quando o apego ao ego for destruído, seja qual for o foco da sua mente, a sua essência surgirá vividamente. Vem um aluno, enquanto o Trango Rinpoche deu esse ensinamento, faz uma pergunta exatamente sobre isso. Ele pergunta, na página tal, né, do livro, o texto diz, não medite no orgulho, corte a raiz do apego ao ego. A linha seguinte diz, quando se destrói o apego ao ego, qualquer que seja a direção em que sua mente foque, sua essência emerge de forma nítida. Aí ele pergunta, o senhor poderia comentar a frase, qualquer que seja a direção em que sua mente foque, sua essência emerge de forma nítida? Aí o Trango Rinpoche respondeu, significa que quando a fixação por um self, por um eu, tiver sido erradicada, para onde quer que a sua mente se direcione, esta ausência do self, que é a natureza da mente, surge de forma nítida na sua experiência direta. Então, ele faz essa correlação direta de quando existe essa ausência do eu, o que se manifesta naturalmente é a natureza da mente, que é aquilo que todas as práticas, fundamentalmente, têm a ver com o reconhecimento da natureza da mente, a estabilização desse reconhecimento da natureza da mente e a sua fruição. Então, o que ele está dizendo é fundamental eu dissolver essa apreensão egocêntrica do ego, porque quando isso acontece, bom, o que de mágico vai acontecer? A natureza da tua mente se desabrocha tal como ela é. E é isso que a gente vai exercitar. Então, para qualquer lado, para qualquer orientação que você tenha, você faz isso a partir do reconhecimento da natureza da mente. A forma de você se relacionar com a realidade muda a partir daí, né? E é isso que a gente quer com a prática. Aí o texto continua. Dessa forma, por meio do estágio de criação, com diligência, enquanto o praticante medita, o impacto das aparências reais será reduzido. E sem meditar, a deidade surge. É o que eu estava explicando. Quanto mais você vai recitando, o impacto, né, dessas aparências que parecem ser reais, das distrações, elas vão dissolvendo e tal, e naturalmente a divindade surge. Porque é a natureza da mente se revelando na sua forma pura, na forma da divindade. E é assim que a sua visualização vai se desenvolver. O Kalu Rinpoche vai dizer a mesma coisa. Você vai praticando, e com o tempo, a visualização da divindade aparece de forma nítida. Porque se essa é a expressão pura da mente, no momento em que eu me desfaço nessa apreensão egocêntrica e permaneço no estado natural da mente, a forma pura da mente vai se manifestar, como eu estava explicando, e vai se apresentar de maneira natural. É assim que o processo da visualização vai acontecer, e não de uma maneira rígida e daí por diante. Essa é a experiência, aí ele vai descrever 3 níveis. Essa é a experiência inferior da aparência luminosa.
Quando todas as aparências ilusórias surgirem como a deidade e seu palácio divino, quer o praticante medite ou não, essa é a experiência intermediária da aparência luminosa. Quando todos os seres, com forma ou sem forma, enxergam um meditador como sendo a deidade, essa é a experiência superior da aparência luminosa, chamada amadurecimento da sabedoria na tradição antiga. Quando todos te percebem como sendo a divindade, é isso, é como Cherenzi, né? É como Tara, e daí por diante. Assim, ao entrar em contato e enxergar a divindade, essa é a maneira superior da aparência luminosa, chamada amadurecimento da sabedoria na tradição antiga, o estágio de 10º Bodhisattva, o estado de Buda e daí por diante. Então isso é progressivo. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos fazer nosso intervalo? Vamos fazer a dedicatória, então. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda, que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.